Libertário, jurista de vanguarda, defensor dos direitos humanos, professor impecável. Você vai conhecer agora a vida de um homem que foi uma das poucas vozes contra a repressão do regime militar. Heleno Cláudio Fragoso. 2005 marca os 20 anos da sua morte. Nascido em Nova Iguaçu, no dia 5 de fevereiro de 1926, Heleno Fragoso teve uma infância difícil. Perdeu o pai dele aos 2 anos de idade. Isso representou a necessidade dele começar a trabalhar aos 12 anos de idade. A mãe dele possuía trilhos e ficou uma vida muito difícil, funcionário do Ministério da Fazenda. Enfim, é um homem que teve que trabalhar e estudar desde cedo em colégios públicos, Colégio Pedro II, onde ele fez o ginásio e o científico. E depois decidiu fazer engenharia. E no 2º ano de engenharia resolveu abandonar a engenharia para fazer direito. Ao ingressar na faculdade de Direito, Heleno Fragoso adota um novo método de estudo no direito penal. Ele foi o precursor da advocacia criminal técnica. Porque até então os advogados criminais eram advogados do júri, eram advogados de grande oratória, mas nem todos com substância técnica, ou seja, com conhecimento do direito penal técnico, né? E ele, como era um professor, ele fez a carreira inversa. Ele começou professor e depois transformou esse seu conhecimento na advocacia que realizou. Eu lembro, na área criminal, as obras extraordinárias, como as lições de direito penal dele, os livros que ele escreveu, inclusive, na época, inclusive, da ditadura militar, a sua tese para a titularidade sobre o terrorismo, pensando sempre, inclusive, nas garantias que os acusados desses processos deveriam ter. Ele foi sempre um libertário. Heleno Fragoso se caracterizou, inclusive, pela visão humanista e libertária das coisas da vida. Além do Heleno ter uma militância constante e ter um prestígio nesses ambientes internacionais enorme, um prestígio acadêmico, né, ele tinha uma lucidez, tinha uma informação, tinha uma lucidez, tinha uma capacidade didática extraordinária e uma capacidade de dizer e de escrever, de apontar caminhos. Não é à toa que o livro mais importante do Heleno, o livro que tantas gerações estudaram e que até hoje é um livro vivo, chama Lições de Direito Penal. Porque o que o Heleno dava de verdade e o melhor do Heleno eram as lições de direito penal. O primeiro ato dele, a primeira obra normativista é uma obra de fôlego, uma obra de estupenda investigação, que é a chamada conduta punível. Mas depois, gradativamente, vai ele mudando, vai alterando o seu pensamento justamente em face das influências que receberam a nacional. E, por fim, ele está muito impregnado da ideia de que o legislador deve estar limitado na sua atividade legislativa, na sua atividade de criar disposições que possam afetar todas as pessoas em seu conjunto. O professor Heleno Fragoso muda radicalmente a estrutura do direito penal. Ao lançar livros como As Lições de Direito Penal, ele associa a disciplina à criminologia. O direito penal, em algum momento, não foi tratado com a seriedade, com o método que ele merecia. Então, Heleno realmente dá uma impostação de uma técnica segura ao direito penal. E o que mais impressiona é que, muito jovem, aos 30 e poucos anos, Heleno já tinha uma obra, se não nada mais escrevesse, ele já seria um professor respeitado. A crítica à Lei de Segurança Nacional, os direitos dos presos, a questão do terrorismo. Então, Heleno se abre em algum momento para a criminologia. Estudantes, professores e magistrados seguiram os ensinamentos do mestre, mas um em especial aprendeu com Heleno Fragoso no dia a dia da profissão. Eu vim para o Rio de Janeiro para fazer um pós-graduação, fazer um curso de doutorado, na então Universidade do Estado da Guanabara. Eu queria ser professor na Faculdade de Direito, onde eu tinha me formado, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Faria até o concurso, seria aprovado, mas não seria nomeado por ser advogado de presos políticos ao lado de Heleno Fragoso. E cheguei lá e aparece um professor alto,
que lecionava História do Direito Penal. E para mim foi assim um deslumbramento, né? Foi um deslumbramento conhecer ali. Foi quando eu me dei conta que eu tinha assim lacunas fantásticas na minha formação e que eu tinha que tratar de estudar. O advogado atua nos tribunais, em casos que pararam o Brasil nos anos 60 e 70 e se destaca como um defensor dos direitos humanos. Nós voltamos após o intervalo. Subiram e o levaram, dizendo que iam levá-lo para um depoimento muito rápido e que voltaria muito rapidamente. Eram 11 horas da noite. Coincidia com o fato dela estar defendendo naquele momento a jornalista Niomar Muniz Fancourt, que era a proprietária do Correio da Manhã, que vinha sendo processada porque tinha dito Cobras e Lagartos, do Costa Silva, quando editou o Ato Institucional número 5, em dezembro de 68. E como o Heleno fazia uma advocacia muito combativa e realmente lutava de uma forma bastante, enfim, óbvia, bastante evidente, ele acabou incomodando o sistema. Quer dizer, era um advogado que incomodava o sistema. E por isso foi sequestrado, ficou 3 dias preso lá numa delegacia de polícia que havia no Alto da Boa Vista. Foi preso também o Jorge Tavares, um advogado igualmente admirável, combativo. Foi preso Susequinde e ficaram juntos com o maestro Erlon Chaves, os 4 lá. Isso não intimidou. No outro dia ele fazia uma defesa com a mesma independência, a mesma firmeza e a mesma disposição para ensinar que o marcaria durante toda a sua vida. E aí nós chamamos alguns amigos, advogados, para ajudar a achar onde é que estava o velho, enfim, vamos procurar o Heleno e tal. Na segunda-feira, fomos todos ao comandante do Primeiro Exército, Ciseno Sarmento, que negou que tivesse prendido o Heleno. E ele foi solto 3 dias depois, numa situação muito desagradável, porque ele foi solto no alto de um morro, na Rua Pereira da Silva, em Laranjeiras, e mandaram que ele caminhasse. E ele dizia que tinha a sensação clara de que ele ia ser fuzilado, porque era um lugar, naquela época, muito ermo, e ele imaginava que fosse ser fuzilado quando se afastasse, sem olhar para trás, do carro que o levou até esse morro. Heleno Fragoso esteve nos tribunais sempre embasado nas leis fundamentais que tratam dos direitos humanos. Ao contrário de juristas que detinham a oratória como marca, Fragoso utilizava um método extremamente técnico. Foi dessa forma que ele teve êxito no julgamento de crimes que chocaram o Brasil. Dock Street é um caso de um assassinato praticado pelo Sr. Dock Street, que foi condenado por isso num segundo julgamento. Ele matou uma namorada, uma concubina chamada Ângela Diniz, numa residência alugada no estado do Rio, e fugiu dali, deixando-a morta, e alegou que tinha sido ofendido por ela, e alegou que ela teria tido uma relação homossexual com outra mulher, sem prova alguma disso. E no primeiro julgamento, o brilho de Evandro Lins e Silva conseguiu, na defesa de Doca, conseguiu que os jurados decretassem que se tratava de um excesso de legítima defesa, atendendo que ele estava atingido, agredido pelo comportamento dessa mulher e teria se defendido legitimamente dessas ofensas morais à sua condição de macho, né? Houve um recurso para o tribunal anulou o júri, mandando-se fazer um novo júri, por entender que o primeiro julgamento foi inteiramente contrário à prova do processo. E nesse segundo júri, a família da Ângela contratou o Heleno para a acusação. E esse segundo júri resultou numa condenação a 16 ou 17 anos do Dock Street. Outro caso que também assustou o país foi o de Stuart Angel Jones, filho da estilista Zuzu Angel. Foi um momento dramático, julgamentos incríveis. Eu mesmo defendi, coincidiu também um dos casos com o afastamento do professor pela sua operação do coração. Eu fiz uma defesa. A mãe, Zuzu, que era uma lutadora, uma batalhadora, uma pessoa que formou uma consciência política a partir
daquela tragédia familiar, né? Zuzu ia com uma mantilha negra, vestida de luto. Parecia a senhora Carrar, o personagem. Ela chegava ali, era um constrangimento, porque todo mundo sabia que nós estávamos julgando um morto. Então eram julgamentos muito tensos, muito bonitos. Aquilo foi... São julgamentos que a mim me marcaram muito, aqueles julgamentos, nunca vou esquecer. Apesar do vigor em enfrentar os militares, Heleno Fragoso tinha uma saúde frágil. Ele teve uma queda soltando pipa quando tinha 9 ou 10 anos de idade, que é do terceiro andar de um prédio, e teve um negócio horroroso, ele teve uma fratura de crânio, e tinha também um defeito congênito cardíaco, uma deficiência da válvula mitral, que obrigou ele aos 40 anos a fazer uma cirurgia, naquela época ainda com técnica bem precária, comparativamente com os dias atuais, né? Nos deu muito trabalho, nos deu muita preocupação. E depois veio a falecer de um outro infarto que teve aos 59 anos, sempre com problemas cardíacos. Muita dificuldade com saúde física, realmente. Eu me lembro dele, enfim, já infartado, vendo Tancredo Neves ser eleito, né, e dizer, poxa, finalmente a gente vai, né, ver que esse país vai funcionar, né? E, infelizmente, o Tancredo morreu um pouco antes dele. E ele ficou um pouco frustrado, mas logo depois também faleceu. Ficou um pouco frustrado de ver que haveria um risco com a morte de Tancredo do país continuar dentro de um sistema de privação da liberdade, né, das liberdades públicas. Suas ideias sobre justiça, direitos humanos, continuam vivas até hoje. Todas as críticas que Heleno fazia, a ineficácia do sistema de direito penal, a ineficácia da pena, a vã ideia de que com aumento de penas se consegue reprimir criminalidade, a falência de todo o sistema penal, que ele denunciava em 1970, 1980, estão aí em plena atualidade por conta de vivermos precisamente os mesmos momentos. Hoje nossos parlamentares buscam o aumento das penas criminais, né, o que constitui a verdadeira areia nos olhos das pessoas, porque, na verdade, o criminoso não vai deixar de cometer delitos se a pena for de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Né? Não muda o quadro. Quem quer ser advogado, entender a advocacia, seja advogado, juiz, promotor, precisa conhecer a história do Heleno Fragoso. Conhecer a luta do Heleno em 1964, o seu livro Advocacia da Liberdade. Dr. Heleno Fragoso foi, sem sombra de dúvida, não só o maior penalista brasileiro, mas se destacou, sobretudo, pela sua característica como humanista, defensor dos presos políticos, defensor intransigente. Quanto mais a ditadura o punia, mais se agigantou Heleno Fragoso. Olha, após 20 anos de sua morte, nada mais justo do que o poder legislativo do Estado do Rio de Janeiro, onde ele nasceu, se criou, estudou e formou grandes juristas. Parafraseando Marcel Proust, eu diria que alguns amigos de Heleno, e entre eles eu também, estamos em busca de um tempo que não foi perdido. Isso significa que, revisitando o tempo de Heleno Cláudio Fragoso, 30, 40 anos atrás, quando ele se empolgava, inclusive, com os movimentos de reforma do sistema criminal brasileiro, quando ele advogava com heroísmo extraordinário na luta contra a prepotência da ditadura militar, quando ele ensinava com humildade franciscana, inclusive, seus alunos, seus colegas, tudo isso compôs um cenário importantíssimo para nós, a partir, inclusive, do início dos anos 60, quando eu o conheci. Sempre tive por ele uma admiração. Eu acho que
Tem 3 pessoas na minha vida que eu fui um sujeito privilegiado. Eu posso dizer que 3 pessoas na vida fizeram papel de pai para mim. Meu pai, uma pessoa humilde chamada Bruce, enfim, que foi extremamente carinhoso, que me ensinou a ler e que fazia uns dicionários assim na última página dos livros que ele me dava. A Helena Fragoso, que me ensinou direito penal e advocacia criminal. E Leonel Brizola, que me ensinou o povo brasileiro e a me comprometer com ele. Esses foram meus 3 pais. Hoje eu sou um órfão completo.